irmãos podem continuar de pé, queridos. Nós vamos desta feita receber o pastor Elias Cross, né? Elias Cross. Ele vai se apresentar melhor à igreja, né? Quero simplesmente dizer que é um pastor muito referendado, um homem de Deus. Eu vi o pastor Elias pregar na igreja, nosso pastor Clementino, né? O pastor Clementino é um pastor muito antigo do Ministério de Madureira. O pastor Lupércio, ele era vivo, né? Ali do Brasil, hoje o pastor Samuel Ferreira, mas o pastor Clementino, ele era um dos auxiliares do pastor Lupércio. Então eu conheço o pastor Clementino há muitos anos atrás, né? Hoje o pastor Clementino, o pastor já está com quantos anos? Vai fazer 96, dia 2. 96 anos. Olha, irmãos, ele ainda está presidindo na igreja dos velhos aqui, em Guarulhos, né? Só graça de Deus. O pastor 95 anos para 96. Quem sabe eu chego lá, né? Pastor, quem sabe eu também chegar aos quase 100 anos, né? É uma vez, né? Então, nós queremos louvar a Deus pela vida do pastor Clementino. E eu vi o pastor Elias pregar ali, uma mensagem maravilhosa. Nós convidamos o pastor Elias e ele atenciosamente atendeu o nosso convite através do pastor Gilson, que eu também quero louvar a Deus pela vida do pastor Gilson. Então, com a igreja, vamos receber o pastor Elias Cross, que vai ministrar a palavra de Deus para nós nesta manhã. Eu quero pedir que ele se apresente melhor à igreja, se fica melhor, né? Muita alegria, satisfação, quero estar uma doce casa, Senhor Jesus Cristo. Amém. Acompanhando minha esposa, a pastora Arlene, que já está comigo vamos para 44 anos. Amém. Glória a Jesus. Eu sou o pastor Elias Croce, falo Croce, mas é Croce italiano. Sou pastor aí na região de Diadema, já há muitos anos. Sou capixaba, nasci na primeira colônia italiana do Brasil, em Santa Teresa. E estamos também com uma obra ali maravilhosa e fazendo trabalho de Senhor. Bom, sou pastor, servo de Deus, eu acho que isso é o suficiente. Se tiver alguma coisa a mais, é pela misericórdia de Deus. Eu sou feliz, estou feliz por estar com vocês nesta manhã. Louvo a Deus pela vida do pastor Edson. Deus seja louvado por sua vida, pelos obreiros que aqui se encontram. Louvo a Deus pela vida desses músicos. Cheguei aqui, tem um jovenzinho como maestro. Eu até falei com minha esposa: olha que coisa linda, tão jovem, maestro, está doido, da orquestra. Isso me alegra. Até falei que o ministério continua lá no céu, né? A pregação termina, pastorear termina, mas a música continua lá no céu. Glória a Jesus. Trago saudações da nossa igreja aí na região de Diadema, saudações da Itália. Nós estamos lá já há 17 anos, uma missão em Trento. Minha filha é missionária já há muitos anos. Inclusive chegamos lá recente, dali, um país que precisa muito de pregadores, missionários. Quem sabe, Deus levanta alguns aqui hoje para nos ajudar ali na Itália. Também estive na Irlanda esses dias, na convenção da Irlanda. Fiquei impressionado como tem jovens na Irlanda, e a maioria é paulista. Eles vão para lá estudar inglês e acabam ficando por ali, né? E a igreja ali é poderosa, tem gente do Brasil inteiro naquela igreja. De maneira que os brasileiros estão em todos os lugares pregando a palavra de Deus. O Brasil é um celeiro de missões, celeiro de pregadores e de expansão do Evangelho de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Eu quero ler 1 Coríntios capítulo 11, e versículo de número 26. 1 aos Coríntios capítulo 11, verso 26. Coríntios capítulo 11, versículos 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Amém. Antes de entrar na mensagem, eu tenho aqui uns livrinhos. Eu estou já com umas
Falei, pastor, 70, mas estou com umas 80 tentativas de livro. Uma hora eu consigo escrever um, de verdade. Eu tenho aqui Manual do Obreiro. Tem um livro que eu escrevi para obreiros. Os cursos, discipulado, preparatórios de obreiros, porque quanto mais obreiros formados, melhor é para a obra de Deus. Eu estava falando com o pastor que está na igreja, todo mundo prega, desde o porteiro até o jovenzinho prega. Minha preocupação é ensinar a pregar, ensinar a falar de Jesus. E esse texto faz parte de um dos cursos da administração da igreja, Manual do Obreiro. Tudo que um obreiro deve saber da porta até o púlpito, até cerimônia fúnebre, bodas de prata, debutantes, pedra fundamental, ética, comportamento, tudo que um obreiro deve saber da porta até o púlpito. Esse é um. E o outro sermões para todos os dias do ano. Eu, como fiquei 20 anos dentro do seminário, eu sempre fui contra elaborar sermões, deixar sermões preparados. Mas o Ezequiel Pires, que estava com uma dificuldade na ocasião, ele pediu: pastor, tem que pagar a rádio, não sei o que, me convenceram dele anunciar esse livro lá na 105.7, que saiu como esboços, mas o nome real do livro é Sermões para Todos os Dias do Ano. E então eu lancei esse, e não é que deu certo. Os irmãos começaram a levar o livro, aí eu peguei os direitos de novo, porque era só para ajudar a pagar a rádio, estava fazendo missão até na Lua, então eu peguei de volta e relancei como Sermões para Todos os Dias do Ano. Eu tenho esses livros lá no carro, depois, se alguém quiser, eu peço depois o pastor Gilson, alguém para nos ajudar, minha esposa está com a chave lá, se alguém quiser, depois é só nos procurar. Meus irmãos, hoje é um culto especial, é um dos cultos mais importantes da igreja, é o culto de ceia. E eu quero falar um pouquinho sobre a última expressão desse versículo que lemos: até que ele venha. Lembrando-nos que o Salmo 22, lido pelo novo pastor, é um salmo messiânico. Esse salmo tem uma fundamentação maravilhosa na interpretação missiológica. Lutero, o reformador, interpretava a Bíblia cristologicamente. Ele dizia: aquele que lê a Bíblia e não encontrar nela Jesus Cristo, não tem lido a palavra de Deus. Também dizia: considere perdido o dia em que você não leu a Bíblia. Tendo em vista, serei um doutor na Bíblia e ter encontrado Cristo na Bíblia. Então esse salmo é um salmo cristológico que está interligado com esse texto de 1 Coríntios capítulo 11, que é um dos textos fundamentais para a ceia do Senhor. Meus irmãos, a ceia reúne revelações fundamentais para a nossa vida. Toda uma história do cristianismo se fundamenta na ceia. Na verdade, quando a gente celebra a ceia, nós temos uma história que aconteceu, uma história que está acontecendo e uma história que vai acontecer. Na verdade, nós temos aí na ceia o presente, o passado e o futuro, porque a ceia fundamenta toda a nossa teologia. Se você estudar demoradamente, prender-se aos ditames dos ensinos e das revelações que temos na ceia, nós vamos encontrar toda a teologia cristã fundamentada em dois elementos. Porque você pode sintetizar toda a teologia e pode expandir todo o pensamento doutrinário que está revelado na ceia. É incrível essa capacidade de Cristo, porque ele sintetiza o todo no pouco e expande o tudo no pouco. O Senhor trabalha com símbolos, porque quando nós mergulhamos na história,
também vemos que a história do povo de Deus no passado estava fundamentada em uma festa chamada Páscoa. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, Ele instituiu a Páscoa. E a Páscoa é o fundamento da libertação, é o fundamento de uma retirada do cativeiro, é o fundamento de um plano eterno de Deus, é a promessa alongada que Deus fizera lá no Gênesis, quando falara da semente da mulher, Gênesis capítulo 3:15, fundamentado, reiterado em Gênesis capítulo 12, precisamente no capítulo 15, quando Deus fez uma promessa a Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. Abraão já estava com quase 100 anos, e como ser pai de uma grande nação, quando Sara já havia passado do costume das mulheres e ainda era estéril, e Abraão com 100 anos, mas o que Deus fala se cumpre, o que Deus fala acontece, o que Deus promete ocorre. E Deus falou com Abraão que ele seria pai de uma grande nação. E lá, em um determinado momento, Abraão estava pensando em fazer do seu mordomo Eliezer como seu herdeiro. Mas Deus diz: é das suas entranhas que eu vou fazer uma grande nação. E Abraão estava na sua tenda, e Deus falou com Abraão. Mas dentro da tenda, o espaço era muito pequeno, a expansão era pequena demais para Deus falar tudo e Abraão entender tudo. Então Deus disse a Abraão: sai da tua tenda. E Abraão saiu da tenda e disse: olhe para os céus, conte as estrelas se puderes, assim será a sua geração. Mas como? Se eu ainda sou estéril, ou melhor, se eu estou avançado, minha esposa é estéril. Deus fez a promessa, Abraão ouviu, mas Deus exigiu um sacrifício diferenciado. Deus pediu para Abraão matar os animais, as aves, colocá-los um à frente do outro e oferecer um sacrifício, oferecer a Deus um culto perfeito. E Abraão assim o fez aquele sacrifício, mas quando ele estava preparando o sacrifício, os abutres aproximavam-se. É sempre assim quando você está adorando a Deus, servindo a Deus, os abutres aproximam, porque são as heresias. É o inimigo querendo arrancar do seu coração a verdade, a precisão de Deus. Mas Abraão os enxotava. Ele ofereceu o sacrifício, Deus recebeu, cheirou, e Abraão caiu no sono. E quando Abraão dorme, Deus abre um leque. Sabe quando você está vendo um jornal e aparece o reclame de um filme e passa a cena mais importante, depois diz em breve? Deus abriu 400 anos lá na frente e mostrou exatamente o seu povo, a sua geração que ainda não havia sido nascida. Lá na frente, ele diz: a tua geração passará pelo cativeiro, servirá 400 anos, mas depois sairá de lá com mãos fortes e poderosas. A promessa de Deus, indo além da razão, além da sua capacidade intelectiva, e isso aconteceu. Agora, depois José foi para o Egito e o tempo prolongou-se, a nação cresceu, Jacó foi para lá e eles formaram uma nação do Egito, mas o Egito não era lugar do povo de Deus. E então Deus levantou Moisés e disse: tira o meu povo do Egito. Aleluia. Chegou a hora de sair do Egito, mas para sair do Egito tinha que acontecer alguns milagres, algo extraordinário, a manifestação poderosa, gloriosa, santa do Senhor. E assim nós vemos as pragas, e a última praga foi a morte dos primogênitos, exatamente com o cordeiro que tinha que ser morto, e o seu sangue deveria ser passado nas ombreiras das portas. Eles deveriam comer a Páscoa apressadamente, deveriam comer a carne. Na verdade, a ceia, a Páscoa de Jesus, a Páscoa dos judeus, é Páscoa
churrasco. Diferente da Páscoa mundana, que é Páscoa de peixe. A Páscoa do povo de Deus é Páscoa de ervas amargas. Diferente da Páscoa mundana, que é Páscoa de chocolate. A Páscoa de Jesus é Páscoa de cordeiro e de churrasco. Mas a Páscoa do mundo é Páscoa de coelho, e que muitos cristãos se envolvem com ela. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, embora quando chega essa época, muitos filhos de crentes enveredam-se pelo caminho da idolatria. Mas veja essa tríade. O cordeiro ali representa Jesus. O cordeiro representa exatamente o plano eterno de Deus. O cordeiro representa essa teologia estendida, essa doutrina estendida, que o Senhor Jesus instituiu exatamente no dia da Páscoa, a Santa Ceia. Isso é lindo, maravilhoso. Deus trabalha com essa simbologia de uma forma marcante, porque você tem 3 festas fundamentais que representam a revelação de Deus. Por exemplo, você tem a Páscoa, você tem a festa dos tabernáculos e você tem a festa do Pentecostes. 3 festas fundamentais. O Pentecostes acontece 50 dias após a Páscoa. O tabernáculo está nesse ínterim, porque o tabernáculo representa a peregrinação, o Sucote, que é a peregrinação do povo de Deus no deserto. Assim como nós deste mundo somos peregrinos num deserto, em breve passaremos do outro lado. Isso é quando Jesus voltar a tocar a sua trombeta. Aleluia! A Páscoa tem toda essa conotação extraordinária. Inclusive, quando a gente interliga a Páscoa com Pentecostes, dizem os estudiosos que quando Deus deu a lei no Sinai, quando o Senhor falou, há uma conotação de que eles viram e ouviram a voz. Ouvir a voz é algo normal, mas ver a voz já é uma construção metafórica. Mas quando você faz uma ponte hermenêutica do Sinai ao Pentecostes, no Pentecostes, línguas, apareceram visões, línguas como que de fogo. E dizem os estudiosos que no Sinai também a voz veio como línguas. Isso é maravilhoso, mostrando essa tríade: Pentecostes, Páscoa e Sucote. E Deus mostrando a sua glória e a sua jornada. Mas na Páscoa, que se estende para a ceia, nós temos toda a história da redenção, a história da libertação, da salvação e da transformação. Por isso, toda a ceia representa a nossa teologia. O Senhor sintetiza tudo em apenas 2 elementos. Porque quando você pega o pão tem uma representatividade extraordinária, porque Jesus diz: eu sou o pão da vida. O pão representa comida, representa alimento, representa vida. O campo, um dia desse eu estava na casa pastoral, no sítio da igreja, e fui plantar alguma coisa, plantar umas árvores. Quando deu meio-dia, até o cabelo da cabeça suava. Eu falei: bendito seja o homem do campo, bendito seja o homem do campo, porque do campo vem o pão, do campo tudo que você tem vem da terra, vem da terra. Se a terra não produzir, você tem que voltar para a terra. Nós aqui estamos felizes na cidade, mas se o camponês não trabalhar, se a agricultura não funcionar, se não brotar a semente na terra, todos nós morreremos. Então veja que o campo é algo tremendo, é algo extraordinário, e o Pentecostes está relacionado com o campo. Concomitantemente, o pão que comemos vem do campo. Aleluia, é o símbolo aqui do trigo, a uva, o pão, tudo vem do campo. E Jesus diz: eu sou o pão
irmãos, que a ceia é uma escritura, a ceia é uma doutrina, a ceia é o culto da intimidade, da interligação, da confirmação, da continuidade, do seu compromisso com Deus, do seu entrelaçamento com Deus, porque quando você ceia, você se identifica com Cristo, com a sua doutrina, com a vida, com a sua primeira vinda, com a sua segunda vinda, com a escatologia, enfim, com a sua sustentabilidade. Ficar sem participar da ceia é um risco, porque é exatamente na ceia que você diz para Deus: eu continuo, eu estou salvo, eu estou liberto, eu estou transformado. O crente não deveria se ausentar da ceia. Aleluia. Os antigos pastores diziam que para você identificar a espiritualidade de uma igreja, você precisa olhar para 4 ocorrências da igreja. Quer identificar a espiritualidade de uma igreja? Vá para o ciclo de oração. Quer identificar a espiritualidade da igreja? Vá para a escola dominical. Quer identificar a espiritualidade da igreja? Participe de um culto de ceia. Quer identificar a espiritualidade da igreja? Vá a um culto de doutrina. Aí você analisa como é a vida da igreja, como é a espiritualidade da igreja, porque a igreja cresce com alimento, a igreja cresce com alimento sólido. Esse negócio de fast food, essas comidas aí rápidas que acontecem, aliás, a nossa geração está ficando cada vez mais doente, porque a alimentação não é sólida, a alimentação é uma alimentação enlatada. Então nós não podemos entrar por este caminho dos enlatados espirituais. Nós precisamos comer aquilo que assim sendo, a ceia é uma extensão da Páscoa. E Jesus diz nesse versículo: todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Nós temos diversas revelações nesse versículo. Todas as vezes representa uma continuidade, representa uma tradição. Se você busca a história, os cristãos reuniam-se todos os domingos pela manhã para celebrar a ceia, de acordo com o Dr. Justo Gonzalez, livro Uma História do Cristianismo Ilustrado. São 12 volumes, muito bom, para entender a jornada da igreja na história, entender que nós somos uma continuidade. Mas ali diz exatamente isso. Depois convencionou-se uma vez por mês. Tem igrejas que celebram uma vez por ano, que eu não concordo, mas eles trabalham dentro da visão da Páscoa. Mas veja que os cristãos celebravam a ceia todos os domingos. Ora, o Senhor diz todas as vezes, é uma continuidade, uma sequência. Isso mostra que é um culto que devemos prestar a Deus dentro da nossa continuidade. Também fala do pão e do cálice, que os dois simbolismos importantes. Mas eu quero entrar aqui nessa questão da proclamação. Anunciais. A ceia é uma proclamação, a ceia é uma pregação, a ceia testifica, a ceia proclama, a ceia é exatamente uma autenticidade, de uma continuidade, de uma igreja que nasceu no dia de Pentecostes, de uma igreja que cresceu, de uma igreja que continua, de uma igreja que aguarda a volta do Senhor. Mas também, diz o texto, anunciais a morte, demonstrando que o nosso Cristo passou pela cruz. Nosso Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nosso Cristo assemelha-se ao Cordeiro que era morto e o seu sangue passado nas ombreiras da porta. João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Agora, quando você olha para o Cordeiro que foi morto, lendo o livro de Apocalipse, nós vemos o Cordeiro agora ressuscitado
resgatado, restaurado, Cordeiro que ressuscitou, Cordeiro que em breve voltará. Então veja bem, nosso Cristo passou pela morte, mas não ficou na cruz, não ficou na sepultura. 1 Coríntios capítulo 15 diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Veja, a ressurreição é a glória do cristianismo. Passou pela cruz, mas Cristo também ressuscitou. O mais interessante é que Cristo ressuscitou não porque alguns disseram, mas todos os apóstolos viram, e todos viram Cristo dando as suas últimas instruções 40 dias depois da ressurreição. Você imagina o poder das palavras e dos ensinos de Jesus depois de ressuscitar, depois de tê-los ensinado o sermão da montanha, as doutrinas, falado a respeito da sua morte e ressurreição, e agora tudo isso acontece, e Jesus ressuscita e aparece novamente, conversa com eles, e sobe, vai ao monte e dá as últimas instruções, que é exatamente a grande comissão, Mateus 28, Marcos capítulo 16, São João capítulo 20, Atos capítulo 1, que tudo isso junto é a grande comissão. Ele diz: olha, eu não vos deixarei órfão, eu voltarei para vós, ide para todo mundo, por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, eis sobre vós envia a promessa do meu Pai, ficar na cidade de Jerusalém, até que lá do alto seja revestido de poder. E todas essas palavras ditas por Jesus, os apóstolos vendo Jesus falar isso, depois de ressuscitar, depois de ter passado pela morte, e ele vai falando, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, e desaparece nas nuvens, eles ficam olhando a voz e chegando lá. Eles ficam lá, talvez se estivesse lá também faria isso. Então 2 anjos apareceram e disseram: varões galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que lá no céu o vestiu até vir, até voltar. É exatamente isso que diz no texto: anunciais a morte do Senhor até que ele aleluia, a glória do cristianismo. Quando a gente olha para Jesus, é o fundamento, é a vida, é a glória, é a solução, é a revelação, é o caminho, é a verdade, é a vida, é tudo que nós precisamos. O slogan da nossa igreja é assim: Jesus tem tudo que você precisa. Esse é o slogan da nossa igreja. Você chega lá, você vai ver escrito: Jesus tem tudo que você precisa, porque Ele é o nosso tudo. Quando a gente olha para Cristo nas Escrituras, Ele é o descendente da mulher, Ele nasceu de uma virgem. Nós vemos a profecia do ministério dele na Galileia. Ele é o Emanuel, de acordo com Isaías, Deus conosco. Ele é o descendente de Davi. Ele é, na verdade, aquele que foi vacinado, que tinha as suas mãos e os seus pés furados. Na verdade, nós encontramos diversas profecias apontando para Cristo. Quando você olha para Cristo no Novo Testamento, é Deus conosco, é o Emanuel. Mas quando você olha para Cristo no Antigo Testamento, é a semente da mulher, é o Cristo manifesto nas cristofanias, que de vez em quando aparecia. Você vê o Cristo com o Pai, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz lá: Bereshit bara Elohim et al Shammai et haaretz, que é no princípio. O Bereshit quer dizer no princípio. A tradução literal é em um princípio. Ele estava com o Pai. A palavra Elohim, que é Deus, é um plural, e esse Yod-Men no final é um plural, significa literalmente Deus. Mas ali você encontra o Pai, você encontra o Filho, você encontra o Espírito Santo. No princípio, assim como João diz em São João capítulo 1, versículo 1, em Logos, cuja tradução é a literalidade de Bereshit do hebraico. Tradução literal: em um princípio.
especificamente contigo, com aquela glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Veja, você olha no Antigo Testamento, você vê Cristo, de Gênesis até Malaquias. Em cada livro da Bíblia você vê Cristo. Ele estava com o Pai. Mas quem é Jesus? Jesus é Deus. São João capítulo 14, Jesus diz, Filipe diz, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus disse, eu estou há tanto tempo contigo, Filipe, você não percebe que quem vê a mim vê o Pai? Quem olha para mim olha para o Pai, porque eu e o Pai somos um. Moisés, no Monte Sinai, queria ver Deus, mas Deus disse que ninguém pode ver a sua face e continuar vivo. Entretanto, Moisés, como era íntimo de Deus, Deus permitiu que ele ouvisse pelas costas. E depois, como Moisés viu Deus pelas costas, o povo não podia olhar para Moisés, porque a face de Moisés brilhava só pelo fato de ele ter tido uma experiência com Deus, ouvido pelas costas. Deus disse: ninguém pode me ver. Entretanto, Deus é tão bom, tão extraordinário. Deus é tão além do que possamos imaginar, que Ele olha para a terra e vê uma humanidade perdida. Todos estavam perdidos. Então Ele amou o mundo, João 3,16, de tal maneira que Ele mesmo veio. Apocalipse diz que o céu e a terra queria fugir da presença de Deus e não encontrou lugar. Davi diz no Salmo 139: para onde fugirei da tua face? Se eu for no abismo, ali tu estás. A escuridão é luz para ti. Esse Deus, cuja terra estremece, Abacuque diz: Senhor, de onde tu vens? Que tu marchas pela terra. E quando Abacuque fala aquela visão de Abacuque capítulo 3, quando naquela visão onde Deus passa, as árvores se inclinam, os rios se inclinam, o céu se inclina, porque ninguém suporta a sua presença. Ali diz que adiante dele a peste significa que a doença, o câncer, a AIDS, tudo quanto é coisa ruim, se eles vão embora, porque ele vem, porque quando Deus vem, a peste vai embora, a praga vai embora, a doença vai embora. Tudo isso é o que, pastor? É Cristo, é Cristo. Nós temos uma expressão na teologia conhecida como efeito kenosis, Filipenses 2,7, Efésios capítulo 4, versículo 8, que é o auto-esvaziamento de Cristo. É Ele sendo Deus, esse Deus todo-poderoso, que fez tudo. Outro dia eu estava estudando o núcleo da Láctea, eu fiquei impressionado. Não sei quantos milhões de anos-luz, só a velocidade da luz é 300 mil km por segundo. E para você chegar no núcleo da Láctea é milhões de anos-luz, mas a Láctea é um sistema solar. Para você investigar a Láctea, é impossível você investigar a Via Láctea, que é só uma do sistema solar, é só uma galáxia. E o universo é cheio, contém milhões e milhões de galáxias. Ao lado da Láctea está a Andrômeda, que é maior que a Láctea, que é outra coisa extraordinária. Você não consegue imaginar isso na velocidade humana, por mais que seja. Veja, Ele fez tudo isso. Ele chamou a existência do inexistente com a palavra ágil. E agora esse Deus todo-poderoso, aleluia, que quando fez o homem, com o fabuloso consigo mesmo, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E Deus
humanizado, perfeito que nós. Ele, sendo Deus, se humilhou a tal ponto de ficar 9 meses no ventre de uma mulher. Ele, sendo Deus, desceu, se humilhou a tal ponto de ficar no capuz do cérebro de uma criança. Ele, sendo Deus, desceu até obedecer pais, pai e mãe terrenos. Bateu o martelo da carpintaria de José. Agora ele se humaniza. Deus que não se podia ver, agora ele anda nas nossas ruas, come a nossa comida, toca nas vidas, cura o leproso, cura o cego, ressuscita os andou conosco, falou conosco, passou pela cruz, morreu, desceu as partes mais baixas da terra, mas aquele que desceu é o mesmo que subiu. E Efésios capítulo 4, versículo 8, 9, 10, 11 diz que o mesmo que desceu é o mesmo que subiu, e subiu deu dons aos homens, e deu uns para pastores, doutores, evangelistas, profetas. O ministério só existe por causa da descida de Cristo. Aí são os dons ministeriais que estão dentro dos chamados dons de Deus. Aleluia. Mas veja aqui, tudo isso aconteceu na sua primeira vida. Glória a Jesus, na sua primeira vida. Na hora de parar, estou procurando o relógio. Glória a Jesus. Glória a Jesus, na sua primeira vida. Mas o Senhor diz, o texto diz, que quando a gente celebra a ceia, a gente anuncia tudo isso. Aleluia. Até que ele vem. Aí entra uma outra parte que eu vou precisar de mais uma hora para falar da grandeza do arrebatamento. Para falar da grandeza do arrebatamento. Porque esse até que ele vem, centralizado na ceia, é uma confirmação da segunda vinda de Jesus. Quando a gente estuda a escatologia dentro da nossa visão pré-milenista, pré-tribulacionista e dispensacionalista, pré-milenista, baseada em Apocalipse capítulo 20, Jesus volta antes do milênio. Pré-tribulacionista, baseada em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, se eu guardasse a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da tentação que há de vir sobre todo mundo. Isso significa que Jesus volta antes da grande tribulação. Ou melhor, o arrebatamento é antes da grande tribulação. A igreja não passa pela grande tribulação. Isso significa que nós somos pré-tribulacionistas. Dispensacionalistas porque trabalhamos dentro das dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça, que agora essa que nós estamos e daqui a pouco vem a dispensação do milênio, que é depois da segunda vinda de Cristo, quando ele vem em glória e vai estabelecer o milênio e haverá 1000 anos de paz. Diz a Bíblia que o jovem, a pessoa com 100 anos ainda é jovem. Você imagina um jovem, porque a longevidade volta. Você imagina um jovem de 300 anos olhando para uma jovenzinha de 300 anos: olha, eu estou gostando de você, nós podemos casar. É porque a longevidade volta. Então a doença se vai, essa coisa, como diz o italiano, essa vecchiaia vai embora, porque a bênção de Deus vem. Isso é da época do milênio. Só que a igreja
Jesus breve voltará. Agora você, para encerrar, imagine essa situação. A trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois nós, num abrir e fechar de olhos, seremos arrebatados mediante o toque da última trombeta. Isso muito em breve vai acontecer. Eu até imagino que o anticristo já está vivo, uma idade bem avançada, só está esperando a manifestação do espírito demoníaco encarnar nele. Porque o espírito do anticristo é um espírito que se opõe à igreja, que se levanta contra a igreja, que se levanta contra o sistema de adoração. É um espírito que está nas políticas, que reina nas políticas e nas ideologias. Olha só, o sistema de educação, essa questão de ideologias que está inserida nas escolas. Não se pode mais falar de Deus, tem que tirar os símbolos cristãos. Tudo isso é um prenúncio da manifestação do anticristo. Dê uma olhada para ver com o ministro, como as religiões estão querendo falar a mesma coisa, até mesmo as igrejas. Deus me revelou que tem duas igrejas, uma igreja de baixo e outra igreja de cima. A igreja de cima está no meio dessa igreja aqui, mas só que a igreja do arrebatamento. O Senhor me mostrou uma igreja lá nas alturas, e eu subi naquela igreja e olhei a outra igreja embaixo, que era enorme, era muita gente, muitos pastores, muitos pregadores, mas a igreja estava na janela, estava fazendo um negócio, e a igreja lá em cima estava adorando. Tem duas igrejas, a igreja que vai subir, a igreja que vai ficar. A igreja do arrebatamento está preparada, é uma igreja santa, pura, aquecida, guerreira, cheia de Deus, cheia da revelação da unção de Deus. Aleluia. Breve Jesus voltará, e a ceia é o anúncio da vinda de Jesus. Vou parar por aqui, porque o assunto é longo. Quem sabe outra ocasião voltaremos para dar sequência nesse toque do arrebatamento da igreja. Deus abençoe. Retorna a palavra ao nome do pastor. Podemos dizer amém, meus irmãos? Boa é essa palavra, né? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra desta manhã. Quero convidar o presbítero Antônio Vieira para orar ao Senhor e agradecer a Deus por esta tão gloriosa mensagem desta manhã. Depois desta oração, a corporação musical, vamos louvar Jesus com o número 301. Após esta oração, nós vamos partir para a preparação da ceia do Senhor. Aleluia. Paz do Senhor para a igreja. Glorioso Deus, eterno Pai, Deus bendito e maravilhoso. Te damos graça, meu Deus, nesta manhã, pela sua porção maravilhosa, que a tua palavra nesta manhã para nos deu. Alegria para que seja alimentada pelo poder da tua palavra, Deus bendito. Pai, te louvamos, Deus, te agradecemos pela vida do pastor, o teu servo pertence esta manhã. O Senhor tem usado poderosamente, Pai. Obrigado, Deus, por tudo, Deus, pelo alimento espiritual neste dia. Eu te louvando pela tua igreja, Pai bendito. Obrigado, Deus Santo, ó Deus de maravilha. Continua falando conosco, Pai. Fica conosco, Pai amado. Enche o poder da tua graça e o teu nome. Continue sendo glorificado e exaltado no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Podeis tomar assento. Vamos cantar em número 301, toda a igreja em nome do Senhor. E o nome dele, vamos trabalhar o nome. Uma água que chora.
Foi pro litoral e lá ele se perdeu. Ninguém notícias do irmão Zé Maria. E quase sempre ele está precisando ir lá, né, irmão Zé? O senhor está indo todo dia? A família do irmão Zé que vai, né? Então, irmãos, vamos continuar orando para que Deus possa ajudar. Que o irmão Zé ele apareça em nome de Deus, né? Que Deus mostre uma pista, um caminho para que o irmão Zé seja encontrado. Amém. Não entendi. Dois motoqueiros foram procurar e um carro Cheio de pessoas. o carro cheio de pessoas, né? Olha, irmãos, nós vamos orar, continuar orando pelo irmão Zé, né? Para que Deus possa dar uma pista de onde ele está, né? Ele seja encontrado em nome de Jesus, né? Então, o seu irmão Zé é grande, ele sabe disso, é irmão dele, irmão de sangue, né? Então a gente sente também, né? Vamos ajudar nosso irmão na oração. Hoje eu sou livre para orar. Sou livre para exaltar o seu santo nome. No nome de Jesus. Glória a Deus.
gatilho, né? Mas que na verdade perderam, né? A primeira ceia do ano é muito boa, todas as ceias dos meses são maravilhosas, né? Mas eu entendo que a primeira ceia do ano, a gente já começa o ano bem, a glória de Jesus, né? Meus irmãos, chegamos ao final, deixa eu perguntar, quantos dos irmãos gostaram de ser o pastor? Cross? Sobrenome? Croce. Quantos gostaram de ter o pastor Elias Croce conosco? Quantos gostariam de ter ele novamente conosco, irmão? Prazer ter o pastor conosco. Estamos muito satisfeitos, muito felizes pela mensagem da palavra de Deus, pela sua pessoa de estar conosco. Irmãos, ele tem 70 livros escritos, né? Um dia, quem sabe, eu posso chegar pelo menos na metade, né? Mas, meus irmãos, ele tem livros muito bons. Ele tem esse manual do obreiro, né? Depois ele tem os sermões para o ano todo. Aliás, quem é pregador, que gosta de pregar, é bom que tenha esses livros do pastor, que ajuda, né? Ajuda na manutenção da vida do obreiro, né? Olha, tem uns temas aqui, muito importante, ó. A caixa de ferramentas de Deus. O que será que é essa caixa de ferramentas, hein, pastor? Olha que tema, né? Depois ele tem a segunda linha. São tudo temas, né, para pregações, né? Fala assim, mas eu vou pregar o sermão dos outros. Não, você pregar o sermão, tudo que ele escreveu aqui, não? Você pega o sermão dele, ora a Deus, jejum, como ele falou, 3 dias e você consegue pregar. Mas, irmão, você pode fazer assim também. Você pega, anota algumas coisas, mas você vai estudando a Bíblia e Deus vai ampliando a sua mentalidade no texto dele. Amém, meus irmãos? Então é importante. Eu mesmo já preguei sermão, prego assim raro, mas já preguei até um sermão do Spurgeon, né? Quem não pregou? Quem não pregou, né? Então, meus irmãos, vocês que gostam de pregar, os irmãos que têm vontade de crescer no ministério, acho que é uma boa escolha os irmãos adquirirem o livro do pastor, tá bom? Lá na porta, lá fora tem uma mesa que o pastor Jesus colocou lá, e os irmãos podem adquirir o livro do pastor, pode pagar no cartão de crédito, no Pix, né, pastor? Pague do jeito que você quiser. O importante é pagar de verdade. Glória a Deus. Então, nós vamos ajudar o ministério do pastor. Quem puder, passe ali. Tem livro de R$30, né, pastor? De 60, de 50. Sem um livro você não vai ficar em nome de Jesus, tá bom? Aí a gente ajuda o ministério do pastor para ele continuar mais linhas em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus pelo culto desta manhã. Eu quero convidar aqui o presbítero Roberto, que hoje está com sua esposa, sua digníssima esposa, né? Vieram para ser o Senhor aqui conosco. Estamos felizes pela sua esposa estar conosco nesta manhã. O nosso querido irmão presbítero Roberto vai orar. Ele preferiu ficar lá com a esposa fazendo companhia para ela, e isso é muito bom. Ele tem um problema, né? O Roberto vai agradecer a Deus por tudo dessa manhã. Pastor, irmão. Vamos a Deus agradecendo pelo privilégio, pelo Deus da palavra. Agora a gente se orar e agradecer, amém? Oramos. Senhor Deus do universo, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós agradecemos, meu Senhor, para agradecer ao Senhor por todos os feitos nesta manhã. Louvamos ao Senhor Deus pela palavra, pelos louvores, pela santa ceia que participamos da comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Mas nós agradecemos ao Senhor pela comunhão da igreja. Deus quer louvar o Senhor, Deus Pai, por tudo mesmo. Nós Deus Pai, por mais a ceia, Deus Pai, na primeira ceia do ano, nós louvamos e agradecemos ao Senhor. Pedimos para que o Senhor nos leve ao nosso lar de paz, guardando a cada um, Senhor, livrando do mal, dando para uma semana abençoada, próspera, em todos os sentidos, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus e todos digam amém.